Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Louvado seja Deus. Poderiam me dar um pouquinho mais de retorno aqui? Eu não estou me ouvindo. Aí, melhorou. Aleluia. Eu não sou tão carismático quanto o pastor Alê, então já vou entrar na palavra direto, amém? Todos encontraram? Digam amém. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? O Salmo de número 23, sabemos que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, se não o mais conhecido. Toda a casa de um católico antigo, quando nós chegávamos, tinha uma Bíblia aberta no Salmo 23 com a página até amarela. Eu não sei se os antigos católicos acreditavam que ao abrir no Salmo 23 expulsariam das suas casas mal olhado ou algum espírito maligno. Fato é que o Salmo 23 é o salmo mais conhecido que Davi já pudera ter escrevido ou escrito. Segundo o teólogo Russell Bullock, escritor de um comentário expositivo de Salmos, ele vai dizer que o livro de Salmos foi escrito provavelmente em um de dois períodos. Ou quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, ou quando Davi já estava à beira da morte para morrer, já com o seu reino constituído e com seu filho próximo a assumir o seu lugar, filho esse a qual digo Salomão. Fato é que, acredito eu na primeira hipótese até pelo teor do Salmo, acredito que quando Davi escreve o Salmo número 23, eu compartilho da ideia de que ele estava fugindo de Absalão. Assim como quando ele escreveu o Salmo de número 18, se não me engano, acredito eu que ele estava nessa situação. E por acreditar que ele estava nessa situação, em fuga de seu filho, que usurpou o trono, é que eu gostaria de introduzir a história a vocês. Talvez aqueles que me ouvem nessa manhã ainda não ouviram falar acerca dessa história, não conhecem muito bem essa história. Não irei aprofundar, mas irei passar por ela brevemente até entrar na exposição dos versículos do Salmo 23. Então venha comigo pela história. Segundo Samuel, capítulo 11, do verso 1 a verso 5, vai dizer assim: os homens saíram para a guerra, porém Davi ficou em casa. Sabemos que essa história vai narrar o dia exato em que Davi, segundo o homem, segundo o coração de Deus, Deus ainda não havia dito que ele era segundo o coração dele, mas até aquele momento Davi havia sido fiel a Deus em todos os seus caminhos. Um belo dia a história vai dizer que quando os reis saíram para a guerra, Davi resolve ficar em casa. E nesse ficar em casa, num período de guerra, Davi vê Betseba do seu palácio. E ele cobiça essa mulher no seu coração. E ali nós sabemos da história, ele cai em pecado com essa mulher. Resumidamente, ele chama Betseba, coabita com ela, ela é engravida, e ele então arquiteta um plano que aos olhos humanos é complicadíssimo de se pensar, porque o homem que foi segundo o coração de Deus, além de ter adulterado, ele também manda matar o homem ou o marido daquela mulher. Segundo Samuel, capítulo 12, de verso 1 a 15, é a história contada por o profeta que confronta Davi. Davi já havia cometido o seu ato de crueldade com aquele homem, com o marido de Betseba, e também já havia engravidado a mulher. E ele esconde esse pecado pensando que Deus não havia ou que Deus não havia visto esse pecado, ou que Deus deixaria para lá. Não sabemos muito bem o que ele pensou, mas o que eu sei é que quando um homem ele se torna cego diante de um pecado, ele se esquece que existe um Deus no céu que tudo vê. Nós, quando nos acostumamos com o pecado, pensamos que Deus está fazendo vista grossa para ele. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando na igreja ainda tinha pessoas
usada em profecia que quando nós pecávamos, nós tínhamos medo de ir para o culto. Porque tinha sempre aquela irmãzinha do coque que apontava o dedo na nossa cara e dizia o nosso pecado. E quando Deus começava a usar em profecia na igreja, a gente já escondia lá no fundo do banco, agachava para que o profeta não visse nós. Eu acredito que Davi estava assim. Davi havia pecado e ele era o ser principal de Israel, não havia ninguém acima dele. Mas ele se esqueceu que em algum lugar tinha um profeta a qual falava com Deus. Ele se esqueceu que em algum lugar tinha um homem em oração. E lugares onde tem homens e mulheres de oração, o pecado não predomina. E esse homem se levanta, vai até Davi, e nós sabemos que ele conta a história daquele senhor que tinha muitos animais, que tinha muitas ovelhas, mas que pegou uma daquele que não tinha nada. E Davi executa a sentença dizendo, esse homem pague 4 vezes pelo erro, pelo dano que ele cometeu a esse homem que só tinha uma. E quando Davi dá a sentença, o profeta Natã vai dizer assim, esse homem é você. Naquele momento, Davi reconhece o seu pecado, rasga suas vestes, tira a coroa da cabeça, coloca de lado e se ajoelha diante de Deus. E nesse ato de humilhação, ele faz uma oração. E a oração desse homem é, Senhor, arranque de mim tudo que o Senhor quiser. Só não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi não foi o homem segundo o coração de Deus por qualquer motivo. Se nós formos olhar pecado por pecado, Davi foi mais cruel do que Saul. Mas Saul se importava muito mais com o reino que ele tinha do que com o dono do reino. Davi, ao contrário de Saul, se preocupava muito mais com o espírito do dono do reino do que necessariamente com o reino. Davi era um homem focado extremamente em Deus. Davi se importava com o Deus de Israel. Davi se preocupava com o Espírito Santo. Isso é o que eu digo e chamo de temor a Deus. Temor não é um medo do ser todo-poderoso, mas temor é o medo de perder esse ser. Temor é aquilo que nós temos que nos faz correr e se desviar do mal. Davi sim pecou, mas Davi também se arrependeu na mesma proporção em que ele peca. Acontece que tudo aquilo que o homem falar, ele vai colher. E a sentença de Davi foi que ele pague 4 vezes mais. Talvez se ele tivesse dado a sentença, Senhor, que esse homem pague 2 vezes ou 1 vez pelo carneiro adquirido, talvez a sentença seria outra. Mas a sentença de Davi foi que ele pague 4 vezes, e Davi pagou 4 vezes. Teve uma filha abusada, então ele perde a filha. Teve 2 filhos mortos, teve o filho de Betseba morto, então ele perdeu 4 filhos. Essa foi a sentença que ele havia dado. Em 2 Samuel capítulo 12, do 10 a 12, vai dizer assim, agora pois, nunca se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para a tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Essa é a consequência do homem que peca e tenta esconder. Em algum momento Deus vai pegar esse pecado e vai jogar no ventilador. Não pense você que me escuta, que tem um pecadinho de estimação, que em algum momento Deus vai fingir que não o viu. Não, te digo e te afirmo, em algum momento Deus vai tacar isso no ventilador. Aquilo que nós fazemos no oculto, em algum momento Deus vai jogar na luz do dia. Segundo Samuel capítulo 13, do verso 10 a 12, vai dizer assim, Aminon, movido por paixão doentia, força Tamar, sua meia-irmã. Ali o irmão já comete o primeiro homicídio moral, possuindo a sua irmã movido de uma paixão estranha. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 28 a 29, vai dizer, e Absalão ordenou aos seus moços, dizendo, notai agora, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois sou eu quem vô-lo ordenou. Esforçai-vos e sede valente. Olha a frase de Absalão. Vocês já ouviram essa frase em algum outro lugar? Vou ler de novo. Então matareis. Não temais, pois sou eu quem vô-lo ordenou. Esforçai-vos e sede valente. Essa é a frase que Deus diz a Josué quando ele toma a terra prometida. Absalão está usando a lei para encorajar os homens a matar o seu irmão. Ele estava tão perdido que ele já não sabia mais a diferença entre lei, fala de Deus,
e uma ordenança de morte. Segundo Samuel, capítulo 15, do verso 1 a 6, começa então o declínio do reino de Davi. Vai dizer assim: e furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Depois de matar o irmão, ver que o pai não havia tomado providência, ele começa a tramar contra o seu próprio pai. A história vai dizer que ele ficava no templo esperando o povo vir. E ele dizia: meu pai está muito ocupado, em que posso te ajudar? E ele começou a ganhar o coração do povo, ele começou a ganhar a atenção do povo. Ele era bonito, aparentável, filho do rei. As pessoas começaram a enxergar nele um rei melhor do que Davi. Não porque Davi não queria, mas porque Salomão estava criando um cenário para desmoralizar o seu pai. E em 2 Samuel, capítulo 15, verso 30, vai dizer: e Davi subiu pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e tinha a cabeça coberta e andava descalço, e todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça e subia chorando. Qual é esse cenário? Absalão toma Jerusalém. Agora o rei, a qual Deus havia dado a cidade de Jebus, conhecida por Jerusalém, é tomada por um rei impostor até o momento. Ele rouba o coração dos habitantes da cidade e toma a cidade de seu pai. Agora a cidade que era de Davi, conhecida como a cidade de Davi, a cidade da presença de Deus, o lugar onde estava a presença do Pai, o lugar onde estava a arca da aliança, o lugar onde o povo subia para adorar a Deus, Davi precisa sair dali fugido pela noite. E a história diz que ele parte descalço e com a cabeça coberta. Só caminhava descalço naquela época aqueles que eram servos, escravos de seus senhores. Davi não está mais fugindo como um rei, agora ele está fugindo como um escravo, consequência do seu pecado. E Davi sobe chorando. Acredito eu que Davi não está chorando porque perdeu o trono. Davi não está chorando porque perdeu o seu palácio. Conhecendo o coração desse homem, ele está chorando porque está se distanciando da presença do Deus de Israel. Davi era aquele homem que frequentava a tenda todos os dias para falar com Deus. Mas agora suas atitudes o fizeram ter que sair de perto da presença. Pois bem, Davi está agora em um lugar escondido, num lugar afastado, com o resto de família que lhe sobrou e a sua harpa. E agora permita-me conjecturar o que nós chamamos na hermenêutica uma licença poética. O texto não diz, mas penso eu. Davi está agora com a sua harpa, o resto que lhe sobrou de família, e ele começa agora, talvez deitado num travesseiro de pedra, pensar uma oração a orar ao Senhor. Se não num travesseiro de pedra, talvez dentro de uma caverna escura, escondido com medo do seu filho, para não travar uma guerra contra ele, pensando que orar ao Senhor. Ou talvez ele esteja numa campina, na luz do luar, refletindo sobre a vida, pensando como é que ele saiu da cidade, um rei que era aclamado, um rei que era amado, sai da cidade sendo xingado como um prostituto, adúltero, assassino. E eu imagino que diante das lágrimas do rei, ele começa a orar a Deus uma oração, e ele começa a dedilhar a sua harpa, e ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Na versão NVI vai dizer: de nada terei falta. Agora quem está orando esse salmo não é uma pessoa que tem tudo na vida. Não é um homem que tem palácios, não é um homem que tem riquezas, não é um homem que tem exército. É um homem que tinha, mas agora não tem nada. E diante do não ter nada, diante do perder tudo, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e ainda que me falte tudo, se não faltar o Senhor, de nada terei falta. Davi usa o termo Yehová para dizer sobre Senhor, para se referir ao Senhor como seu pastor.
O termo pastor referido a Deus não era comum até aquele momento. Quando nós vamos olhar os salmos anteriores ao Salmo 23, nós vamos ver que os salmistas se referiam a Deus com alguns nomes específicos, como rei, libertador, rocha, escudo, mas nenhum se atreveu a chamar a Deus de pastor. Aquele que está dedilhando a harpa não é qualquer um, era um pastor de ovelha. E como um pastor de ovelha, ele sabia muito bem o que era ser pastor de ovelha. E ele sabia que para a ovelha, ainda que faltasse tudo para ela, se não faltasse o pastor, ela estava salva. Como pastor de ovelha, ele sabia que, ainda que as ovelhas passassem por situações difíceis, mas se o pastor estivesse presente, elas saberiam que chegaria no destino. Porque o pastor era tudo aquilo que o salmista já havia dito. O pastor, ele era rocha, ele era escudo também. Jeremias resume bem o verso de Salmo 23, o versículo 1. Ele vai dizer no capítulo 17, do verso 7 a 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Davi sabia quem era o seu pastor. Davi sabia, como Jeremias sabia, que aquele homem que confia no seu pastor, no Deus de Israel, é como uma árvore plantada na beira de um riacho. E a árvore plantada na beira de um riacho, sabemos que pode estar o deserto que for fora daquele lugar. A árvore sempre estará verde, dará fruto no seu tempo certo, servirá no seu tempo certo. E ainda que todas as árvores afastadas do ribeiro caiam suas folhas, ela ainda permanece com a sua folha verde, forte e com vigor. Porque assim somos nós que somos plantados na palavra. Assim é aqueles que são plantados na rocha. Assim é aqueles que servem o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu espírito. Aqueles que não vêm para um culto apenas porque não tem o que fazer no domingo, mas saem da sua casa sabendo: eu estou indo adorar o Deus de Israel, eu estou indo servir ao Deus de Israel, eu estou indo cultuar ao Deus que um dia me salvou na cruz do Calvário. Porque nós muitas vezes passamos por dificuldades, mas esquecemos que aquele que cuida de nós é aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então eu pergunto para você que me escuta: qual é o seu temor? Qual é o seu medo? Não tenha medo, não tenha temor. Você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um pastor. A confiança tem que estar nele. E Davi continua então, e ele parte para o verso 2. E no verso 2 ele vai dizer: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabemos pela história cultural do Oriente Médio Antigo, que o pastoreio de ovelhas no Oriente é diferente do Ocidente. O pastor levantava-se muito cedo, antes do sol nascer, e caminhava por um longo trecho até encontrar pasto e água para suas ovelhas. Sabemos que na época de Israel é um país meio que desértico, um país seco. Então eles precisavam procurar campinas para suas ovelhas. Então o pastor não tinha uma campina do lado da sua casa. Muitas vezes ele tinha que levantar e caminhar por horas e horas, para encontrar pasto para as suas ovelhas. Deus já havia levado Davi a pastos verdejantes outrora. Davi sabia que o processo até o pasto talvez poderia ser perigoso e doloroso. Talvez o processo até chegar no lugar de descanso fosse um lugar sombrio e tenebroso. Porque nem todo caminho até o lugar de pasto era um caminho fácil. Às vezes o caminho tinha ribanceiras, perigosa para as ovelhas. Às vezes o caminho tinha perigos, como predadores. Ou até mesmo o caminho era longo e tinha que caminhar muito até os pastos. Mas a ovelha sabia que o pastor iria encontrar um pasto. O problema nosso é que nós reclamamos da caminhada até o pasto. Não sabemos para onde estamos indo. E então começamos a reclamar do caminho, porque não enxergamos aonde é que vamos chegar.
Porque ovelhas não têm uma visão muito boa. Ela tem audição muito boa, mas elas não conseguem enxergar o caminho por si só. Por isso que o pastor tinha que falar, cantar, dedilhar alguma coisa para que a ovelha ouvisse e o seguisse. Ovelha não tem visão boa. Assim como nós. Não sabemos o que vai nos acontecer daqui 2 minutos. Mas se nós temos um pastor e confiamos que ele vai chegar a um lugar de pastos verdejantes, sabemos que ainda que o caminho seja difícil, o lugar de repouso está logo ali. O lugar de repouso vai chegar. E Davi sabia dessa caminhada. Porque no Salmo 113, verso 7 e verso 8, ele vai dizer assim: ele levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Quem está falando aqui? Alguém que havia sido pobre, alguém que havia passado necessidades, alguém que sabia do que era passar por situações difíceis, mas que viu o seu pastor colocar ele assentado entre os príncipes de Israel. Quem era Davi? Antes de ser conhecido como rei, um pastor de ovelhas. Mas não era qualquer ovelhas. Salmo 78, versos 70 e 72. Também escolheu a Davi seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Tirou-o de trás das malhadas, para apacentar Jacó seu povo, e a Israel sua herança. E apacentou-os com a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Davi não saiu de trás de qualquer ovelha, ele saiu de trás de malhada. Você sabe o que é isso? Vou te explicar. A ovelha malhada era ovelha sem valor. Porque a ovelha malhada não podia ser entregue a sacrifício. Só cuidava de ovelha malhada o servo do servo. Vou te explicar, Davi era filho de Jessé. O servo de seu pai cuidava das ovelhas tradicional, mas o filho cuidava das malhadas. Um dia, talvez eu tenha a oportunidade de contar a história de Davi. Agora eu não tenho tempo, mas saiba, ele não era um preferido. O pai não o queria como filho. Deus enxerga esse menino atrás de ovelhas malhadas e coloca ele sentado no trono de Israel. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Você talvez pode pensar assim: eu não tenho um ministério, eu não tenho um chamado para pegar um microfone, eu não tenho isso, eu não tenho desenvoltura para pregar a palavra, para cantar, para isso, para aquilo, porque pensamos que ministério é estar com o microfone na mão. Microfone na mão não é para todos, infelizmente. Mas ser chamados para ser santos de Deus é para todos. Eu vos chamei para seres santos, não te chamei para ser pregador, cantor, não. Deus te chamou para ser santo. E ser santo de Deus, eu vou te dizer o que é ser santo de Deus. Todas as vezes que Deus tentou destruir a humanidade, foi por causa da santidade de uma pessoa que ele retrocedeu. Você tem noção do que é o seu chamado? É por causa da sua santidade que Deus não destrói a terra de hoje. É por causa de pessoas santas que Deus retrai a tua ira sobre a humanidade. Você foi chamado para ser santo. Exerça a sua santidade. Aleluia. Em resumo, Davi disse nesses 2 textos: Deus é aquele que conduz o ninguém, o anônimo, o pobre, o necessitado, o talvez insignificante para alguns, a um lugar de honraria e descanso. Foi isso que Deus fez com Davi. Conduziu um menininho ruivo, de baixa estatura, sem cara de soldado, sem porte físico de soldado, a ser o maior ganhador que já houve em Israel. Sabia que Davi nunca perdeu uma batalha? Todas as batalhas que ele entrou, todas, ele ganhou todas. Sabe qual era o segredo dele? Orar. Ele nunca entrou numa guerra sem orar. Ele nunca travou uma batalha sem antes falar: Senhor, posso ir? E todas as vezes que Deus disse, vai, não importava a quantidade de soldados que ele tinha, ele ganhava todas as guerras. Sabe por que nós perdemos algumas batalhas? Porque entramos nelas sem oração. Porque pensamos que a batalha já está ganha,
Simplesmente porque frequentamos os cultos de domingo? Não. O reino é tomado à força. É no poder. É na oração. Davi foi o homem que mais orou na Bíblia. Como, pastor? Prova? Simples. Qual é o livro que retrata a oração? Salmos. Quem mais escreveu Salmos? Davi foi o homem que mais orou na Bíblia. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Deus não se importou, porque quando Deus disse assim, Davi é um homem segundo o meu coração, ele já estava morto. Ele já havia caído com Betseba, já havia pecado, já havia matado Urias. E Deus olha e fala, esse homem é segundo o meu coração. Porque no final da vida o que vai importar é o que você viveu com Deus, não o que você conquistou na terra. No final da sua vida, o que Deus vai lembrar de você, não é quantos dólares você tinha na conta, não é quantos carros importados você tinha na garagem, é quantas horas você gastou em oração. É isso que ele vai lembrar. Capítulo 23, verso 3. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O termo refrigera em hebraico é uma palavra chamada sub, ou sub, ou subir. É o mesmo termo usado por Isaías no capítulo 49, verso 5, que diz assim, e agora, Senhor, diz, aquele que me formou no ventre para ser servo, para trazer, essa palavra trazer é a mesma de refrigerar, é a mesma no hebraico, de volta a Jacó, e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Então o que Davi queria dizer com refrigera a minha alma? Quando nós olhamos o termo refrigerar no português, parece como algo que estava quente e você jogou água. Parece que era algo que estava esbaforido e você acalmou. Mas o termo refrigerar, que traduzido para a nossa língua saiu como refrigerar, na verdade é a palavra trazer de volta. Trazer para si. Essa palavra então ela significa a ovelha, porque ele está no termo de ovelha com o seu pastor, ele está dizendo, Senhor, traga a ovelha que se perdeu de volta. A que necessita ser encontrada, encontre, Senhor. Então o que Davi está dizendo? Quando ele inclui a alma no mesmo texto. Ele está dizendo assim, Senhor, traga minha alma de volta. Traga minha alma cansada de volta. Traga minha alma abatida de volta. Traga minha alma caída de volta. Traz de volta o que eu perdi no meio da minha caminhada. A alma é o lugar, é o campo das emoções. É ali que se assenta o Espírito. O Espírito Santo se assenta na nossa alma. Já disse isso aqui uma vez, vou repetir. 2 seres têm a capacidade de se assentar na alma do homem. Um é o Espírito Santo e o outro é o diabo. Qual deles está sentado na nossa alma agora? Na minha ou o Espírito? Por que eu digo isso? E digo com temor. Quando nós deixamos de viver uma vida de oração, a nossa alma adoenta. Ela adoece. Ela enferma. Davi, devido ao seu pecado com Betseba, enfermou a sua alma. Devido ao seu tempo de arrependimento, ele enfermou a sua alma. Devido ao tempo de distância que ele ficou do seu Senhor, a alma dele se enfermou. Escuta uma coisa. A ciência afirma muitas coisas sobre a depressão. Concordo que é hormonal. Mas também concordo e também afirmo que tem doença na alma que é espiritual. A própria ciência diz que a depressão ela é uma enfermidade na alma. Alguns é curado com remédio. Outros é curado com oração. E por que eu digo isso? Porque a vida de oração é aquela que permite o seu espírito de conectar com a sua alma. Lembra-se, você é tripartido. Dentro de você, você carrega corpo, alma e espírito. O espírito está pronto para orar, já dizia a Bíblia. Já diz a Bíblia. Jesus dizendo, vigiai e orai. O vosso espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Não é fraca para cair não, tá? Para de usar esse texto para pecar. Não é isso. Jesus está falando de oração ali.
A carne é fraca para orar, mas o espírito está pronto. Quando a alma sobressai o espírito, quando a carne sobressai o espírito, a sua alma adoece. Quando o espírito sobressai a carne, a sua alma vivifica. É assim. Já viu aquele crente que ora, a casa dele é levada para uma enchente, ele sai para o lado da rua dando risada? Você fala, cara, acabou de acontecer um desastre. E você pega aquele crente que ora, ele está sempre sorrindo. Porque ele sabe que a confiança dele não está aqui. Está ali. Eu digo, quando nós começamos a dar atenção para as coisas materiais, é porque nós estamos carnais. Quando as coisas materiais começam a perder valor, é porque nós estamos se tornando espirituais. Lembra da primeira igreja? A igreja do Pentecoste? As pessoas se convertiam e começavam a doar tudo que tinha. Eles não eram agarrados com nada. Nada. Porque estavam cheios do Espírito Santo. Quanto mais no Espírito caminharmos, menos coisas terrenas farão sentido. E aí quando você percebe que você está espiritual, é quando você ajoelha para orar e você começa a orar dizendo, Senhor, volte buscar a tua igreja. Quando a tua oração começa a ser, Senhor, me tira desse lugar. Me leva para o céu. Volte buscar o teu povo, porque está difícil morar nesse lugar. Aí você começa a perceber que sim, aí você está entrando num nível de oração que você não estava antes. E Davi está aqui agora. Não sei em que lugar, não sei o quão escuro ele estava, mas dizendo, Senhor, traga minha alma de volta. Traga a tua presença de volta. E ele vai dizer assim, guia-me. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Ezequiel capítulo 36 vai descrever o que é que ele está dizendo aqui. Eu vou ler o texto com vocês, capítulo 36, verso 22. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o Senhor o soberano, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. É o que Davi disse, por amor do seu nome, me guia, por amor do seu nome. E ele continua, que vocês profanaram entre as nações por onde foram, mostrarei a santidade do meu santo nome. É Deus dizendo, te mostrarei o caminho da santidade. Que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu me mostrar santo no meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É isso que Davi está dizendo aqui. Traga minha alma de volta e me leva para o centro da tua vontade. Claro que em frases poéticas, mas o que ele está dizendo é, Senhor, traga-me de volta para a tua presença. Traga minha alma ferida de volta e restaurada. E me guia por caminhos de justiça, no qual eu não peque mais contra a sua santidade. No mundo antigo tinha-se um costume, o pastor de ovelhas tinha um costume interessante que se enquadra nesse texto aqui, para você entender o que é Deus guiar você. Quando durante o rebanho existia uma ovelha que se saía do caminho, todas as vezes que o pastor estava levando o rebanho, e ele chamava ela, batia nela e trazia ela de volta. Daqui a pouco ela fugia de novo, ele batia e trazia ela de volta. Se ela fugisse de novo, caísse num buraco, se machucasse, o pastor pegava essa ovelha, colocava no seu colo e quebrava a pata dela. Ele mesmo. E aí ele enfaixava, e a partir daí ele levava ela no colo por todo o caminho. Quando chegava no lugar de descanso, ele colocava ela num lugar que ela pudesse comer sem sair do lugar.
Quando ela tinha sede, ele pegava ela e levava ela no ribeiro para beber água. Na hora de voltar, ele pegava ela no colo e levava ela de volta. Sabe o que quer dizer isso? É o pastor guiando a ovelha por caminhos que ele decidiu por ela. Está difícil para caminhar? A sua pata foi quebrada no meio do caminho? Você perdeu o controle da direção? Não sabe mais para onde está indo o barco da sua vida? Deus quebrou as suas pernas para que Ele possa te carregar para o centro da vontade dEle. Tem horas que Deus precisa tomar o controle da nossa vida. Controle esse que nós não demos a Ele. Mas estamos saindo fora do centro da vontade, e Ele precisa nos trazer de volta. E Ele já falou uma vez, falou duas, falou três, nós não ouvimos. O que Ele faz? Quebra a nossa pata. E aí nós sentimos a dor da quebra, e choramos, e resmungamos, e perguntamos onde é que está Deus. E Deus está falando, você está no meu colo. E aí começamos a resmungar, porque a vida começou a virar de ponta cabeça. Não conseguimos mais ir onde queremos, fazer o que queremos. E Deus está dizendo, calma, você está no meu colo. E aí começamos a pensar, vamos morrer de fome, vamos morrer de sede. Deus está dizendo, calma, eu vou te dar comida, eu vou te dar água. Eu vou te levar para um lugar seguro, calma, você está comigo. Calma, eu estou te levando. Por que do desespero? Nós estamos no colo do nosso pastor. Ele é quem está nos guiando. Ele é quem está nos direcionando. É Ele quem está levando a nossa vida. É Ele quem está nos guardando. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consolam. O vale da morte era um caminho tão certo quanto as campinas. Todo pastor que teria que levar as suas ovelhas por um longo caminho passaria pelo vale da sombra da morte. Esse era um vale físico e existente no caminho. Esse era um vale que o pastor precisava passar com as ovelhas. E ele era conhecido por ter desfiladeiros ao redor, e o pastor teria que passar no caminho. E isso era perigoso, por quê? Porque no caminho ficavam-se ladrões, malfeitores e também predadores das ovelhas. E esse caminho ele era perigoso, as ovelhas sentiam que ali era um lugar de perigo. Mas ao mesmo tempo, elas sabiam que estavam protegidas pela vara e o cajado do pastor. A vara vinha amarrada à cintura, o cajado na mão. A vara servia para direcionar as ovelhas, mas também servia para bater nos predadores que vinham contra as ovelhas. O cajado servia também para direcionar as ovelhas, mas também para salvar ela quando ela caía num buraco. Ele enroscava o cajado no pescoço da ovelha e tirava ela do buraco. O que Davi está usando aqui é a figura de linguagem muito conhecida. Duas coisas. A tua vara, instrumento de corrigir as ovelhas. O teu cajado, instrumento de salvar as ovelhas. Ambos me consolam. O termo consolar aqui, a palavra hebraica é nashan, que significa arrependimento, consolo e conforto. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, a tua correção me traz o arrependimento. A tua correção também me consola e me conforta. Sabe qual é o maior perigo do crente? É não se arrepender dos seus pecados. É caminhar com o seu pastor em linha torta. E mesmo que ele use a vara, nós nos fazemos de surdos. Esse é o maior perigo para a ovelha. Porque a ovelha que não ouve o seu pastor, ela está caminhando para um lugar de perdição, que talvez o pastor não consiga encontrá-la mais. Ovelhas que não escutam o comando de Deus, são ovelhas que irão se perder em algum momento da vida e não voltarão mais. Porque imagine num vale de sombra da morte, a ovelha cai num despenhadeiro grande e o pastor não consegue recuperar ela. Mesmo que ele desça lá, talvez ela já esteja morta. Precisamos temer essas situações de perigo,
que a Bíblia nos orienta a caminhar ou a fugir deles. Temos que entender que a vara e o cajado consola a ovelha, e ainda que a vara doa, está doendo por um motivo. Ainda que a vara nos cause algum dano superficial, nos trará alegria no final da caminhada. O Salmo 23, ele é dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 4 é a história do pastor e a ovelha. Mas do verso 4 ao verso 6, o salmista muda o tom da conversa. Agora não é mais do pastor para a ovelha, agora é do anfitrião para o seu amigo. E entramos no verso 5, que vai dizer assim: agora acabou-se o teor da ovelha e o pastor. Aí ele entra agora com o anfitrião e o amigo dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Lembramos que esse era o Davi que havia sido expulso e rejeitado pelo seu próprio povo. O Davi que está escrevendo esse salmo é o que saiu fugido de Jerusalém. Agora ele está dizendo: Senhor, prepara uma mesa para mim, perante, não é para os inimigos, é perante. Vamos pensar num cenário em que os inimigos estão apostos e uma mesa na frente deles. O que ele está dizendo é: Senhor, prepara uma mesa e se assenta comigo na mesa para que os meus inimigos vejam eu me assentar à mesa contigo. Olhemos agora para o teor cultural desse texto. Mesa de um anfitrião para o seu convidado. Perante os inimigos significa: Deus, mostre para os meus inimigos que eu sou convidado seu e seu amigo, e que tens aliança comigo. Por quê? Porque judeu não se assentava à mesa com quem ele não tinha aliança. Judeu se sentar à mesa com pecador era um ato de escândalo. Por que Jesus é questionado por sentar para comer com publicanos e pecadores? Porque era aliança. Os fariseus, quando olharam, pensaram: ele está em aliança com pecadores. Então, quando Davi está dizendo prepara uma mesa, ele está dizendo: Senhor, mostre para os meus inimigos que o Senhor tem aliança comigo. Porque ele sai da cidade sendo chamado de adúltero, homicida e pecador. E ele está dizendo: Senhor, eu não sou isso. Mostre para os meus inimigos que o Senhor tem uma aliança comigo. E ele diz mais: unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice transborde. Um anfitrião, quando chamava um amigo muito querido para a sua casa, quando ele chegava na porta, tinha-se alguns rituais para serem cumpridos. Primeira coisa, quando um convidado chegasse à porta, o anfitrião tinha que dispensar os filhos para cumprimentar o anfitrião. E quando o anfitrião chegava, os filhos faziam uma fileira, e todos eles vinham e beijavam a mão do anfitrião. Depois, ele entrava, e o dono da casa dispensava um servo para lavar os pés do anfitrião. Depois que lavasse os pés do anfitrião, ou do convidado, o anfitrião vinha com óleo, beijava o convidado no rosto e ungia a cabeça dele com óleo, dizendo: tu és bem-vindo na minha casa. Quantos estão entendendo? Agora segura essa, talvez vai doer um pouquinho. Jesus é convidado para ir na casa de um homem chamado Simão, um fariseu. Naquela época, quando um mestre era convidado, a casa era aberta ao público. A casa estava lotada de gente. Quando Jesus chega, não tem um filho de Simão na porta. Ele já acha estranho. Ele entra, não tem um servo disponível para lavar os pés dele. Ele entra e senta para comer. E Simão em nenhum momento deu um beijo no rosto dele e ungiu a cabeça dele com óleo. Nesse cenário chega uma mulher pecadora. Jesus está sentado como? Na época eles sentavam de joelhos, com os pés para trás. A mulher chega, quebra um vaso no pé de Jesus. E com as lágrimas lava os pés dele, com os cabelos ela seca os pés de Jesus. Todo lugar que Jesus chegava era um culto, sim ou não? Jesus chegou num lugar de culto.
Aquele homem senta na mesa e chama Jesus de mestre. Só que ele não tratou Jesus como mestre. Ele tratou Jesus como um convidado não convidado. Ele tratou Jesus como um qualquer, abaixo do servo dele. Por quê? Quando uma pessoa visitava a outra no mundo antigo, e ela fosse menor que o servo da casa, o servo não podia lavar os pés dele. Quando Jesus chega, Simão dá um recado para todas aquelas pessoas. Esse Jesus que vocês aclamam como mestre, na minha casa, ele é abaixo do servo da minha casa. E aí Jesus está ajoelhado, a mulher pecadora quebra o vaso nos pés de Jesus e seca com os cabelos. E Simão está dentro do coração dele dizendo, se ele soubesse quem era essa mulher, não deixava tocar nele. Quem era a mulher? Uma pecadora. Só que ela reconhece em Jesus a salvação para a vida dela. E o que Simão nos ensina? É possível estar num culto com Jesus, chamar ele de mestre, mas no coração está dizendo, para mim ele não é nada. É possível entrar num culto como esse, levantar a mãozinha no louvor, mas no coração está dizendo, Jesus para mim não é nada. Jesus na minha casa não é bem-vindo. Jesus na minha família não é bem-vindo. Porque é muito fácil louvar Jesus nos lábios, difícil é louvar no coração. É muito fácil dizer Senhor, Senhor, mas lá fora tratá-lo como um indigente, como um desconhecido. É muito fácil congregar e servir a Deus numa igreja, mas lá fora tratar ele como um qualquer. É o que Simão fez. Chamou Jesus para casa, chamou ele de mestre, mas mostrou para todo mundo, ele é o menor na minha casa, ele é menor que o servo da minha casa, e não é digno que os meus filhos beijem a mão dele. Não onde Jesus está na sua casa. Qual é o lugar que Jesus ocupa lá? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você chegar na casa do indiano, você vai achar na casa dele um altar para o Deus dele. Eu sei lá qual é. Se você chegar na casa de um budista, você vai ver um altar para Buda. Se você chegar na casa de um Sheixonoye, você vai ver algum altar para alguém lá. Mas na nossa casa não tem um lugarzinho de oração. Davi está dizendo assim, Senhor, eu quero ser aceito na sua casa. Ele está dizendo, quando ele diz assim, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, ele está dizendo assim, Senhor, me aceite na sua presença. Lembra que é um pastor, um rei que caiu e está precisando do favor de Deus. É um rei que diz, Senhor, refrigera minha alma, traz a minha alma de volta. Porque ele está com a alma quebrada, ele está com a alma doente, e ele precisa se sentir aceito na presença de Deus. Ele está dizendo, Senhor, unge a minha cabeça com óleo até o meu cálice transbordar. Ele não quer saber do reino, ele quer saber da presença. Ele não quer saber disso aqui, ele quer saber da presença. Qual é o valor da presença de Deus para você? Qual é o valor da presença do Criador na sua vida? Qual a importância que você dá a Ele? Se chegássemos na sua casa hoje e eu te perguntasse onde é o teu lugar de oração, você saberia me mostrar Ele? Existe um lugarzinho separado lá que você fala, é aqui que eu falo com Deus? Qual a importância dele para nós? Porque nós viemos ao culto. O que é isso aqui para todos nós? É uma reunião de domingo que nos encontramos e festejamos? Ou é um lugar onde nós nos colocamos para adorar o Deus de Israel? Davi está preocupado com a presença. Desculpe se eu estou sendo duro. Não é minha intenção. Mas esses dias, eu estava ali, sentado. Melhor, de pé. No culto retrasado, se não me engano. As crianças subiram para cantar aqui. E eles cantaram um louvor, não me lembro qual era o louvor, a bondade de Deus. Como é que canta? Tu és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és bom. E eu comecei a sentir a presença de Deus ali, eu comecei a me derramar em lágrimas. De repente o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou, abre o olho e olha para a igreja. Eu ali,
abri o olho e olhei para a nave da igreja. E eu via pessoas brincando com criança, outros cantando, mexendo no telefone. És fiel em todo tempo tu és tão, tão bom. E o Espírito Santo falou comigo, você está vendo? Me louvam de boca, mas o coração está longe da minha presença. Deus estava aqui, irmãos. Deus está aqui hoje. E nós nos distraímos com uma criança que corre, com alguém que passa tirando foto, com outro não sei o quê, olhamos o WhatsApp do telefone e não damos atenção para a presença que está aqui. Esse lugar aqui é um lugar santo. Esse lugar aqui é um lugar santo, e não é santo porque nós estamos aqui, é santo porque Deus está aqui. É santo porque a presença dele está aqui. Me perdoe, eu não lembro a cara de ninguém, tá? Não estou mandando recadinho para ninguém. Estava escuro. Mas entenda a essência das coisas. A Stephanie falou isso agora no começo do culto. Se for cantar da boca para fora, não cante. Ela está certa. Não louve. Deus não olha palavras. Você pode falar qualquer língua que você quiser. Deus escuta o coração. É bíblico o que eu estou dizendo, sim ou não? Chegará dias que Deus procurarão adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Você pode falar o que você quiser. Se no teu coração não tiver verdade, esquece. Esquece. Davi está preocupado com o quê? Com a presença. Davi não ia para o templo para mostrar, olha, o rei está frequentando o templo. Não. Ele chegava lá, arrancava a sua roupa de rei, tirava a coroa, botava do lado, ajoelhava e se dobrava diante daquele merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu já vi muitos homens caírem, grandes homens, grandes pregadores, mas eu nunca vi alguém de oração cair. Porque na oração é o lugar mais baixo que nós possamos estar. E dali não tem como cair. Quer conhecer uma pessoa que não ora? Olha as atitudes dela. Ela vai ser sempre uma pessoa altiva e orgulhosa. Eu fui muito soberbo na minha vida. Eu digo isso porque eu estou falando de mim. Eu fui muito soberbo na minha vida. Quem me conhece há mais tempo vai dizer, realmente, ele era soberbo. Porque a minha vida de oração era falha. Mas quando eu descobri o lugar de oração, e um lugar onde Deus me quebra, não tem como você ser orgulhoso. Porque todas as vezes que você chega lá, o Espírito Santo pisa na sua cabeça assim, ó, e fala, eu estou contigo, mas você precisa se humilhar. Ao mesmo tempo que ele nos acusa, entenda, tá? Eu sei que tem gente aqui que vai dizer assim, não, o Espírito Santo não pisa na gente, não. Entenda o contexto. O que eu estou dizendo é, no lugar de oração é o lugar onde o Espírito Santo moe o nosso espírito. Quebra a nossa altivez. Derruba os ídolos que nós construímos no decorrer do dia. Sabe que todo dia você levanta um ídolo no teu coração? Se nós não descermos em oração, esse ídolo permanece para o dia seguinte, a gente levanta outro, e outro, e outro, e outro. É só em oração que a gente derruba esses ídolos. Davi sabia desse lugar. E ele termina no verso 6, dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Perceba, no verso anterior ele está dizendo, unge a minha cabeça com óleo, quer dizer, me aceite na tua presença. No verso 6 ele está dizendo assim, agora eu vou habitar por longos dias na sua casa. Por quê? No verso 5, Deus derramou óleo na cabeça dele e falou, Davi, tu és meu. No verso 6 ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. A palavra seguirão aqui no hebraico é perseguirão. A bondade de Deus correrá atrás de Davi. E ele diz assim, habitar na casa do Senhor é estar num lugar onde Deus habita e viver a vida inteira em oração. Davi encontrou esse lugar. O verso 5 diz sobre aliança e aceitação. No verso 6 ele diz, faça uma aliança comigo, mesa, e me aceite na sua casa como convidado especial, unção com óleo. Então, ele diz o verso 6, agora que o Senhor me aceitou, fez uma aliança comigo, eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirá por todos os dias da minha vida.
E eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Nós buscamos muitas coisas em Deus, e eu encerro por aqui. Buscamos muitas coisas. Nós fazemos campanhas para muitas coisas. A maioria delas é material. Porque nós somos carnais. Mas entenda uma coisa. Quando você habita na casa de Deus, tudo que você busca corre atrás de você. Você não precisa ir atrás buscar. Você não precisa fazer campanha de 21 dias por aquilo. Não, não. Habita na presença e as coisas te seguirão. Habita na presença e o que você quiser Deus te entrega. Habita na presença e todos os seus temores desaparecerão. Habita na presença e a síndrome do pânico vai embora. Habita na presença que o que você buscar Deus vai te dar. Sem precisar pedir, vai te seguir. É só habitar na presença. É só estar na presença. É só buscar a Deus em oração. Que as coisas que você desejar vai te perseguir. Se coloque de pé comigo.